Em 2021 eu fiz o que a maioria das pessoas fazem, eu me encantei pelo gráfico. Eu ignorei todos os sinais de que o topo estava se aproximando, porque eu acreditava na narrativa dos torcedores, ou seja, eu estava torcendo pro ativo. E então eu segurei as minhas moedas. O que aconteceu? O mercado despencou e eu passei muito sufoco. E literalmente meu patrimônio derreter, porém, continuei ali perseverando. Passou 2024, ele contornou tudo e voltou a subir. E assim, que bom que eu consegui recuperar tudo, mas aquilo me custou muito emocionalmente. Porém, me ensinou a lição mais importante da minha vida como investidor. Por isso que quando o Bitcoin bateu 126 mil dólares no final do ano passado, aquilo ali já acendeu um alerta para mim. O que foi que eu fiz? Eu não comemorei. Pelo contrário, com a experiência passada, eu aprendi, eu me preparei. E vou te falar como eu tô aliviado por ter feito isso. Hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz isso e por que eu acho que o Bitcoin pode cair ainda mais. Porém, hoje isso não é mais nenhuma preocupação para mim. Na verdade, é uma excelente oportunidade e eu vou te mostrar como você pode aproveitar isso. O erro de 2021 começou com uma frase muito famosa e geralmente a gente fala quando tá na euforia. Dessa vez é diferente. Naquela época, em 2021, eram os institucionais. Então todos os institucionais estavam colocando no balanço as criptomoedas. Então dessa vez é diferente. Para 2025 foi o quê? Os ETFs. Então agora o Bitcoin está disponível para o público do varejo através dos ETFs. Então dessa vez é diferente. Então observe que essas frases sempre aparecem no momento de euforia. Porém, se você analisar bem a história e começar a ver o histórico do Bitcoin, você vai ver que nesse período de euforia, quando ele termina, ele cai mais ou menos de 70% a 90%. Por exemplo, de 2013 a 2015, o Bitcoin caiu 86%. De 2018 a 2019, mais de 82%. E então, dessa forma, no último trimestre de 2025, o que foi que eu vi? Possivelmente um topo se formando no mercado. Ok, não é? Mas como é que tu conseguiu ver isso? Simples, pessoal, utilizando indicadores on-chains. Essa é uma das grandes facilidades e facetas das criptomoedas. Você pode analisar o mercado on-chain, direto na rede, e com isso gerar indicadores poderosíssimos para você analisar então o Bitcoin. E um deles foi o VDD, o valor diário destruído da moeda. Vou explicar como é que ele funciona. Esse indicador on-chain ele funciona de uma forma muito interessante, simples de entender, mas quando você compreende a funcionalidade dele, nossa, é um baita indicador. Essa aqui é a cara dele, do gráfico que mostra esse indicador funcionando. E calma, é bem simples de entender. Se eu encostar aqui no gráfico, você vai ver então as informações. Em 13 de março de 2024, o preço do Bitcoin em dólar estava valendo 72 mil dólares. E o VDD estava em 3,13. E aí você vai ver aqui as colorações, né? Você vai ver que tem períodos aqui, ó, que o VDD dá vermelho, amarelo e verde. O que que significa? No período em que tá vermelho, como por exemplo aqui que a gente estava vendo, significa que teve muito Bitcoin sendo o quê? Destruído, dias destruídos, não Bitcoin destruído em si, mas o VDD, o período que aquele Bitcoin ficou parado, então ele foi movimentado. Significa que alguém está fazendo talvez realizações ali com o lucro que obteve com aqueles Bitcoins. Quando ele está mais ou menos verdinho, significa que não está sendo movimentado, está bem baixo o indicador, significa que muita gente está o quê? Segurando seu Bitcoin. E aí é a mágica desse indicador. Se o VDD está muito alto, geralmente ele sinaliza o quê? Topo de mercado. Tanto se você observar, você vai ver que quando ele chega aqui mais ou menos do vermelho, aqui do amarelo, aqui, ó, depois de 3, né? Aqui 2 para 3, você vai ver que começa então correções. Por quê? Sinalizando topo. Justamente porque se eu tenho um VDD muito alto, significa que tem várias moedas dias sendo destruídas, ou seja, Bitcoin sendo movimentado. Possa ser que esteja muita gente realizando lucro. Então, se tem muita gente realizando lucro, ou seja, vendendo, o preço cai. Em contrapartida, quando ele está geralmente verde, significa fundo de mercado. Como tá todo mundo ali quieto, não tá ninguém movimentando, então provavelmente tem gente acumulando Bitcoin. Então, esse indicador ele é fenomenal. E aí, como foi que eu fiz então para ver que estava de fato chegando a um possível topo e não passar o mesmo sufoco que eu passei lá em 2021? Se você analisar mais ou menos em julho de 2025, o VDD ele já estava em 2,32. E quando na verdade o VDD passa de 2, eu já fico em alerta depois que eu aprendi a usar esse indicador. Ele chegando mais de 2, você observa que em cima, ó, o preço já estava batendo topo histórico do preço do Bitcoin. Então aqui dali já acendeu um alerta. O VDD então cai e aí ele sobe de novo aqui, ó. Claro, não chegando no 2, mas deu uma leve subida. E se você observar topozinho aqui, ó, em relação aos outros, ele é bem o quê? Bem alto. Então, isso daqui já estava sinalizando que tinha muito Bitcoin antigo sendo movimentado. Então, muitas
muitas pessoas estavam realizando. Provavelmente veria aí sim uma correção, quem dirá uma recessão. E claro, eu não olhei só esse indicador, teve outros também, mas esses foram os mais importantes. O segundo indicador que eu olhei, que eu considero um dos mais importantes, é esse daqui, o Realized Price, né? Não sei se o meu inglês tá bom, mas eu acho que é assim que se fala. Em amarelo, você vai ter preço médio de todo mundo que já comprou o Bitcoin, que eu considero o valor real, o preço real do Bitcoin em relação ao dólar. E em preto você vê o preço real, agora que tá valendo, o valor de mercado. Você observa, ó, que do amarelo até o preto você tinha uma distância muito grande. E quando você tem uma distância muito grande em relação ao preço real, geralmente você tem uma regressão à média, para quem sabe aí o básico de análise técnica. E aí o terceiro indicador que eu considero também um dos mais importantes para ver isso daqui é justamente o short holder. Aqui é o preço médio do pessoal que compra e vende Bitcoin em curto prazo. Então é a galera que se desfaz logo. E aí você observa que justamente nesse período, ó, começou então o quê? A cair. O preço médio começou a declinar, a ponto que o preço de mercado começou a ficar abaixo do preço do short hold. E como o short hold tem mão de alface, eles vêem o preço caindo, eles vão vender mais. Então isso era mais combustível para uma queda. Então o mercado estava me dando uma segunda chance de eu não ser mais aquele cara de 2021 que teve que engolir o prejuízo e ficar ali passando sufoco até 2024, vinha a correção e então meu patrimônio subir novamente. Nesse período então eu aceitei que a gente estava entrando no bear market, que podia sim, pela agora configuração geopolítica, pela configuração do ciclo econômico, poderia sim durar mais de um ano. E se você conhece o Bitcoin, você vai saber que isso é normal, isso acontece. Muita gente, principalmente nos fóruns que eu participo de criptomoeda, tava me chamando de doomer, ou seja, o pregador do apocalipse, porque todo mundo era otimista que não, rompeu o topo histórico, agora vai explodir, sendo que tinha muitos sinais de que isso não era real, que isso não era verdade. Eu não sou um doomer, não sou alguém assim que gosta de teoria da conspiração, eu apenas sou realista, porque assim, ó, se eu fosse pessimista de fato, eu diria o quê? Olha, Bitcoin é uma bolha, podem sair agora, vai zerar, isso aí não funciona. Se eu fosse pessimista, como alguns são, eu estaria dizendo isso, mas não, eu acredito no Bitcoin, eu acredito fielmente na crença de escassez que o Bitcoin trouxe, acredito na proposta da moeda, eu acredito nos fundamentos dela, só que a gente precisa ser realista, e Bitcoin, pessoal, é um ativo de risco, como qualquer outro. Então, como todo ativo de risco, ele está sujeito às variáveis macroeconômicas, ele está sujeito aos ciclos econômicos. Bitcoin não existe no vácuo. Por mais que ele seja escasso, por mais que a proposta seja boa, por mais que a tecnologia seja boa, independente disso, ele está dentro do mundo. Está dentro do mundo, ele está sujeito às variáveis macroeconômicas. Só que, infelizmente, tem muita gente que pensa o contrário, pensa que o Bitcoin é a prova de fogo, é a prova de qualquer coisa, e não é. E aí, então, você vê o ciclo de negócio dos Estados Unidos chegando no fim, o PIB ficando mais fraco, o desemprego subindo, e não subindo de qualquer forma, subindo de forma estrutural, o mercado de trabalho minguando, as grandes empresas já começando alguns layoffs, sinalizando que quando a bolsa começar a cair, os layoffs vão ser em massa. Ou seja, ver tudo isso e falar que o Bitcoin pode cair até 70% do seu valor atual, não é ser pessimista, é apenas o Bitcoin sendo Bitcoin em período de recessão. Nada mais que isso. O que é que eu fiz e estou fazendo diferente em relação a 2021? Eu comecei então a vender nesse período aqui, claro, não todos os meus Bitcoins, só uma parte, eu fui realizando lucro para administrar o meu preço médio. Então eu comecei a vender por essas regiões aqui, não vou dizer, eu não sei qual os preços exatos, eu tenho tudo bem direitinho na minha planilha, porque eu não compro em corretora, eu faço meu próprio autocustódia. Eu fui então vendendo por aqui. Logo eu fui jogando meu preço médio lá para baixo. Aí lembra desse indicador, Realized Price? Olha só, ele começou a chegar, o preço hoje de mercado começou a chegar perto da linha amarela, que é esse preço médio. Abriu o sinal de alerta para começar então o processo de comprar, tanto que eu comecei esse período agora. E foi mais ou menos esse começo de ano aqui. Eu comecei então a comprar Bitcoin novamente. Só que claro, não culpando de qualquer forma. Quando tá nesse período, eu faço geralmente o DCA, Dollar Cost Average. Vou fazendo ali de forma gradual as minhas compras. Não vou comprar tudo de uma vez. E não só isso, quando tá em período assim, eu uso pool de liquidez para fazer o DCA. Ou seja, além de ganhar com taxa, eu também vou fazendo meu preço médio administrando ele. Não é, eu não sei como é que faz isso, não sei como é que faz DCA, não sei como é que faz pool de liquidez, como é que aproveita essas coisas. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, comenta aí embaixo. Pode ser que eu possa gravar um vídeo explicando passo a passo como você faz o DCA, usando o pool de liquidez, aproveitando tanto taxa, como também ajustando o teu preço médio. Então a grande diferença do meu eu de 2021 para agora o meu eu de 2026 é que eu não tenho mais tanto medo da queda. Porque se você utilizar a estratégia correta, entendendo não só os fundamentos do que você está investindo, mas também os ciclos econômicos, a macroeconomia, você não vai ficar igual a mim em 2021, qual eu fiquei passando sufoco medonho esperando o preço chegar, para então aliviar esse desespero que eu passei. E outra, nada de
de curtíssimo prazo, sempre olhando para o longo prazo. Por isso que se você de fato vai investir para o longo prazo, você precisa saber naquilo que você está investindo. Porque o ciclo econômico fala de time, macroeconomia fala de time. Porém, a certeza de que você está investindo em algo bom, aí nós estamos falando de análise fundamentalista. Você precisa entender os fundamentos daquilo que você está investindo. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também te aconselho a ver esse vídeo aqui, onde eu te mostro como você pode proteger os teus bitcoins da ameaça quântica, que não é mais ficção, é realidade. Te vejo então no próximo vídeo.